que são parassonias? São eventos ou experiências físicas indesejáveis que ocorrem durante o adormecer, durante o sono ou no despertar. Podem ser comportamentos comuns ou usuais do indivíduo ou mesmo eventos bizarros, né? A parassonia ela pode trazer fragmentação do sono, tem risco de lesão em alguns casos, e ela pode indicar a ocorrência de outros transtornos do sono, de alguns transtornos psiquiátricos ou ser efeito colateral de alguns medicamentos. As parassonias são divididas em parassonias que ocorrem no sono não REM, é uma intersecção da vigília, geralmente no estágio N3, que é o sono profundo. Essas parassonias do sono não REM são divididas em distúrbios do despertar, que podem ser do tipo despertar confusional, sexônia, sonambulismo e terror noturno, ou distúrbio alimentar do sono. E as parassonias do sono REM, transtorno comportamental do sono REM, paralisia do sono e pesadelos. Então, o despertar confusional, os distúrbios do despertar, que envolvem despertar confusional, sexônia, sonambulismo e terror noturno, são episódios recorrentes de despertar durante o sono e têm uma resposta inadequada ou ausente aos esforços de terceiros para intervir nessa situação. Então, o sujeito não tem cognição daquilo que está acontecendo e ele geralmente apresenta uma amnésia após esse evento. Esse despertar incompleto, ele tem relação com dois mecanismos neuroquímicos básicos. Um deles é a falha da rede GABAérgica tálamo-cortical na manutenção do sono profundo, e a outra é uma ativação parcial e descoordenada dos sistemas excitatórios, principalmente as monoaminas, glutamato e acetilcolina, que levam a uma redução do nível de consciência com ativação motor e autonômica. Os fatores predisponentes para os distúrbios do despertar são vulnerabilidade genética. Então, familiares portadores de distúrbios do despertar têm 10 vezes mais risco do que a população em geral, e aí se vê alguns polimorfismos genéticos e variantes. Os fatores precipitantes: distúrbio do sono, como narcolepsia, apneia do sono, privação de sono, ritmo de sono irregular, alguns psicofármacos, e aí principalmente os hipnóticos sedativos, como benzodiazepínicos e fármacos E. A gente vê na mídia, inclusive, muitos relatos de parassonia desencadeadas pelo uso de zolpidem, né? Consumo de estimulantes, consumo de álcool antes de dormir, situações de estresse são as principais causas. O despertar confusional, então, o sujeito acorda confuso, né, com os olhos abertos, murmura, tem uma desorientação, ele não sabe onde é que está. É mais comum na primeira metade da noite, porque é uma parassonia do sono não REM, então acontece no estágio N3, e é um evento comum em crianças e adolescentes sem um significado patológico. Nos adultos, geralmente, ele está associado àqueles fatores precipitantes. O tratamento das parassonias não REM, ele é eminentemente não farmacológico, né? São as medidas que têm maior nível de evidência. Então, uma higiene do sono caprichada, associada à terapia cognitivo-comportamental da insônia. Apesar de não estarmos falando de uma insônia, né, a terapia cognitivo-comportamental da insônia melhora muito a qualidade do sono, reduz os despertares, e isso tem um efeito positivo no controle também das parassonias. Tratamento e remoção de possíveis desencadeantes. Então, o paciente começou a ter uma parassonia após iniciar o uso de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Vai se trocar essa medicação por outra classe. E o despertar programado também é uma técnica bastante útil. Então, alguns pacientes têm o evento de parassonia aproximadamente no mesmo horário todas as noites. Então, quando isso for possível, se desperta o paciente 45 a 30 minutos antes do evento. Isso costuma controlar. Quando essas medidas não forem suficientes, a gente apela para os medicamentos. Aí, como eu falei no início, a vigília ela depende de uma rede de neurotransmissores ativadores e o sono de uma ativação aumentada do GABA. Quando a gente tem um evento de parassonia, tem uma falha nesses sistemas neuroquímicos para manter o paciente dormindo. Então, a gente vai usar medicamentos que potencializem a transmissão GABAérgica. Um deles é o clonazepam, o que tem mais estudos, o que mostra mais evidência. Aí as doses de clonazepam vão de 0,25 a 2 miligramas. Nível de evidência é um pouco menor do que as medidas comportamentais. A melatonina também pode ser usada em altas doses. E as parassonias são uma das poucas indicações de uso da melatonina, né? Se usa muito a melatonina para insônia, mas ela não é um hipnótico, não há estudos suficientes para sustentar o uso da melatonina como hipnótico,
mas para as parassonias ela demonstra evidência em doses altas. Clomipramina e imipramina também podem ser tentados, mas elas têm um nível de evidência bem menor do que o clonazepam e a melatonina. Sonambulismo, tá? O sonambulismo são comportamentos um pouco mais complexos. Então, o sujeito senta na cama, anda, esforços para escapar de uma situação perigosa. Qual que é o risco do sonambulismo? Como são comportamentos mais complexos e a consciência está reduzida, tem um risco de automutilação. São eventos que acontecem no estágio N3, onde a sensibilidade à dor está muito reduzida. O estágio N3 é um sono muito profundo, então a possibilidade de despertar alguém durante o estágio N3 é muito menor. Então a pessoa pode se machucar, há relatos de pseudo-suicídio parassônico, ou seja, a pessoa se mata sem querer, em função de comportamentos que ela teve durante o sono, e tem um risco também de lesões em terceiros. As causas, além daquelas descritas inicialmente, podem ser crises parciais complexas, estado pós-ictal e também demência. Nesse caso, tem um ponto importante que é não acordar o sonâmbulo, porque ele pode acordar violento, agressivo, se machucar e machucar quem está acordando ele, né? E aqui, o tratamento medicamentoso é indicado junto com as medidas comportamentais, porque a gente precisa conter. A gente precisa conter o comportamento desse paciente pelo risco de lesão. Terror noturno, né? O terror noturno é um despertar súbito, acompanhado de excitação autonômica. Então, o paciente está taquicárdico, diaforético, com rubor de pele e midríase. Os episódios são seguidos de amnésia e desorientação, e é importante fazer um diagnóstico diferencial com crises parciais complexas frontotemporais. O manejo não farmacológico é a primeira linha de tratamento. As medicações, além do clonazepam, melatonina, clomipramina e imipramina, pode-se tentar também paroxetina e trazodona, mais uma vez com nível de evidência menor do que as medidas comportamentais. Distúrbio alimentar relacionado ao sono, outro tipo de parassonia. Então, o paciente tem episódios de compulsão alimentar enquanto está dormindo, né? Ele não tem uma consciência do que está acontecendo e no dia seguinte, às vezes, ele se dá conta do estrago que ele fez na própria cozinha, né? Então, os eventos são involuntários, a lembrança é prejudicada, e o principal fator de risco para o distúrbio alimentar do sono é a pessoa ter distúrbio alimentar. Outras parassonias do sono não REM também podem desencadear esses episódios. Apneia do sono, privação de sono, uso de álcool e hipnóticos, né? As drogas E causam bastante esse comportamento, porque, ao contrário dos benzodiazepínicos, não há o bloqueio motor, né? Os benzodiazepínicos eles não têm um efeito de relaxamento muscular, então não bloqueiam a pessoa fisicamente, só bloqueiam a consciência. Aqui, além das medidas comportamentais, tem algum nível de evidência para o uso do topiramato combinado a inibidor seletivo, desde que o inibidor seletivo não tenha sido associado ao início do sintoma de distúrbio alimentar noturno. Parassonias REM, né? Então, as parassonias REM são aquelas intrusões do estado de vigília durante o sono REM. 3 tipos: transtorno comportamental do sono REM, paralisia do sono recorrente e pesadelos. São eventos ou comportamentos anormais que ocorrem durante o sono REM. Então, ocorre uma dissociação parcial entre os processos fisiológicos do sono REM e a vigília, levando a comportamentos, como comportamentos motores complexos, fenômenos perceptivos vívidos e alterações motoras transitórias. Então, aqui, o paciente atua os sonhos, né? Ele tem os comportamentos de acordo com o que ele está sonhando. Então, tem um mecanismo bem claro aqui, que é uma ativação dos sistemas colinérgicos pontinos durante o sono REM normal, né, que gera os sonhos vívidos, né? Então, a pessoa sonha porque tem uma atividade colinérgica nessa fase do sono maior. Além disso, esses neurônios colinérgicos pontinos ativam interneurônios gabaérgicos medulares que levam à tonia muscular. Então, com isso, a pessoa sonha e não atua os sonhos. Nas parassonias, devido a uma neurodegeneração ou disfunção dos núcleos pontinos medulares, há uma menor ação inibitória do GABA, o que leva a uma perda da inibição motora e uma ativação glutamatérgica e colinérgica no córtex, o que gera um escape da atividade onírica e a possibilidade de atuação. Paralisia do sono recorrente, né? Isso aqui deixa os pacientes bem assustados, porque eles têm uma consciência de quando isso acontece.
Então, uma incapacidade de se mover ou falar com preservação parcial da consciência. Então, o paciente acorda e não consegue se mexer, né? Os eventos ocorrem mais comumente ao acordar do que no início do sono. Alucinações táteis e visuais podem acontecer também, e a paralisia geralmente desaparece quando você toca o paciente, né? Então, ele está tendo um evento de paralisia, se o parceiro de cama toca ele, isso já é suficiente para fazer essa paralisia passar. Os fatores predisponentes são privação de sono e irregularidades do ciclo sono-vigília, então trabalhadores com turno, pessoas que se privam de sono têm um risco maior. Paralisia do sono familiar foi descrita e não há evidência de tratamento medicamentoso eficaz. Transtorno de pesadelo, né, são episódios recorrentes de sonhos assustadores ou angustiantes que resultam em despertar. O conteúdo do pesadelo costuma gerar ansiedade, medo, terror, raiva, e o paciente tem uma lembrança bastante clara desse evento. São comuns após trauma e é um dos principais sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, sendo que mais de 80% dos pacientes com TEPT têm o pesadelo como sintoma. Fatores precipitantes. Alguns medicamentos, como beta-bloqueadores, podem causar pesadelos, inibidores da acetilcolinesterase, antirretrovirais, agonistas dopaminérgicos, antidepressivos, principalmente os antidepressivos com atividade serotoninérgica mais potente, abstinência de benzodiazepínicos e fármacos E. Outras causas: abstinência alcoólica, narcolepsia, algumas demências, principalmente por corpúsculos de Levy, e a síndrome de Guillain-Barré. O tratamento, então, a gente vai substituir o medicamento associado ao quadro, o paciente começou a ter pesadelo, ao ser introduzido um inibidor seletivo, a gente troca por um multimodal, algum antidepressivo que tem um mecanismo de ação diferente. A psicoterapia pode ajudar e a técnica do ensaio imaginário, né? Isso aqui parece uma bobagem, mas funciona. Então, o paciente ele descreve detalhadamente esse pesadelo recorrente e modifica conscientemente o enredo do sonho, porque o pesadelo geralmente ele cursa sobre o mesmo assunto, né? Então, o paciente acordado, ele vai lembrar desse sonho, vai reescrever esse roteiro do sonho mentalmente com um desfecho mais positivo, né? Diferente daquilo que ele sonha, e vai fazer isso todos os dias. E à noite ele começa a sonhar o mesmo sonho, só que com um desfecho não tão assustador quanto vinha acontecendo antes. Tratamento farmacológico com a prazosina, que é um antagonista alfa-1 adrenérgico, em doses de 1 a 13 miligramas, mas infelizmente ela não está disponível no Brasil. Tem umas tentativas de uso da clonidina e também da doxazosina, mas a evidência com essas substâncias é bem mais baixa e o resultado é inferior do que o observado com a prazosina.